Olá pessoal, eu sou Elber Tavares, artista docente, e a convite da Montenegro Produções, nesse projeto lindíssimo que se chama Eu Vejo Assim, a gente está com a última entrevistada, que é Isabel Oliveira. Isabel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer imenso estar fazendo parte desse circuito de conversas. Fiquei muito feliz quando fui convidada para participar desse momento, né, de debate, de pensar uma educação a partir da arte. São questões que, de modo geral, me atravessam o tempo todo. Eu estou em sala de aula há 30 anos e, enquanto artista docente, há pelo menos uns 15 anos. E são lugares muito caros para mim. Então, ter esse espaço para conversar um pouco sobre pensar a arte na educação é muito importante, é bacana estar aqui com vocês. A gente que agradece, Isabel. E antes de mais nada, como você já falou, conta um pouco para nós como que é essa trajetória sua para chegar até aqui hoje, né? Sim, caminho longo, né? Eu tenho 45 anos, eu sou paulistana e eu venho de um tempo e espaço onde o acesso às práticas artísticas, às linguagens artísticas é muito restrito, né? Eu sou da periferia de São Paulo, do Parque Santo Antônio, então o meu sonho era ser bailarina. E, claro, de família preta, pobre, não tínhamos esse acesso fácil, né? E eu lembro que a minha mãe me colocou para fazer jazz, porque aí era o que tinha mais próximo e que ela conseguia pagar. Porque pensar balé também tinha que pensar toda a roupagem, que era tudo caro e tinha que ir para o centro. E, enfim, com jazz eu me decepcionei com a dança, mas ainda tinha aquela sede, sabe, de estar em algum espaço de expressão. E quando eu fui fazer o magistério, tinha uma colega na turma que os pais tinham um grupo de teatro de rua. E ela me convidou para fazer parte do grupo. Eu achei o máximo aquilo. Sim. Que a gente fazia algumas experiências em sala de aula enquanto estágio, que de modo geral eu sempre trazia alguma célula de representação. E era um lugar que me deixava muito confortável. E quando eu encontrei o teatro de rua, nesse grupo tinha uma estrutura muito... um diálogo, uma relação muito familiar, sabe? De sentar no chão e cortar laranja e conversar sobre... Nós falávamos sobre questões que envolviam a adolescência nas cenas e eu achei aquilo fantástico, aquilo mágico. E a primeira vez que eu pisei no palco foi num grupo de teatro, num outro grupo de teatro que eu fui fazer parte, que aí eu fui fazendo oficina em casas de cultura e tal, que era, na época, o Espaço Clube Banespa, que já nem existe mais o Banespa, e que tinham vagas para pessoas da comunidade. Então eu fui como a cota, né? Como a cota social do clube. A gente montou um espetáculo que nós apresentamos no Parque da Água Branca, num espaço que tinha um palco, mas tinha essa estrutura do palco italiano, sabe? E foi a primeira vez que a minha família foi ao teatro. Que incrível. Então foi muito emocionante. Eu tinha 16, 17 anos e foi um disparador, assim. Falei, nossa, acho que é o lugar que eu quero estar. E tinha essa possibilidade de viver outros, né? De ser outros, de ser tudo. E de ser nada também, mas de propor. E eu acho que nessa caminhada é que eu vim descobrindo as possibilidades de ser na vida. Aí depois eu saio do Esporte Clube Banespa e entro no Teatro da USP, em São Paulo, que era uma ação da universidade na Reitoria de Pró-Extensão e Cultura. E fiquei 8 anos no Teatro da USP, no Grupo TUSP, que foi o espaço onde nós nos profissionalizamos, todos nós do elenco nos profissionalizamos. E aí, enfim, aí eu falei, não, é o lugar que eu quero estar. Mas... como eu afirmei lá no começo, o meu ponto de partida foi o magistério. A sala de aula sempre foi um lugar que... Acho que eu sempre fui meio palestrinha. Meio palestrinha. Sim. Então eu estava sempre ensinando as crianças da rua a ler, escrever. Eu gostava de cuidar, de tirar piolho das crianças. Cuidar, sabe essa coisa? Minha mãe tinha um bazar, eu cuidava do bazar. E aí eu estava sempre brincando de professora. E tinha uma realidade muito particular
que o Parque Santo Antônio, na época, era um bairro que tinha muito mineiro e muito baiano. Muitas pessoas que tinham vindo do norte e nordeste e com pouca escolaridade. E como eu cuidava do bazar da minha mãe, muita gente ia lá pedir para eu escrever carta para os seus familiares. Eles não sabiam escrever, eles narravam e eu fazia a escrita. Nossa. E era muito bonito aquilo, tanto que a primeira turma de sala de aula que eu tive foi na alfabetização de adultos. E era muito bonito, assim, poder escrever, sabe? As pessoas iriam falando e eu ia escrevendo as cartas para mandar. Imagina, me faz pensar em Central do Brasil, em carne e osso aqui, né? Que lindo, que era lindo muito bonito de escutar. E como que hoje toda essa história, toda essa bagagem faz parte da artista docente que você é, Isa? Ai, conta um pouquinho. Nesse momento, porque aí eu termino eu saio do TUSP, começo uma graduação em artes cênicas, porque lá no TUSP eu já comecei a trabalhar dando oficinas de teatro, a partir dos 10, 15 anos que eu tinha de vivência na sala de ensaio. E eu senti uma necessidade de sistematizar o meu conhecimento. Aí eu fui fazer eu fiquei com uma aluna ouvinte da Maria Lúcia Pupo, lá na USP, um ano, e resolvi fazer a graduação em licenciatura em teatro, que era a possibilidade de unir a artista e a docência. E por um longo tempo, essa possibilidade de juntar essas duas potências, né? Me preenchia. E eu sempre pensava, quando eu estiver estabilizada, eu quero atuar no bairro que eu nasci, no Parque Santo Antônio. A vida me trouxe para Curitiba e chegando aqui, eu concluí a graduação e na sequência eu entrei na prefeitura de Curitiba. E hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar com crianças do Parolim, que são crianças com uma realidade muito próxima da minha, enquanto criança. Então essa vivência da criança periférica ali, né? Eu tenho a possibilidade de exercitar nas minhas aulas, aos trancos e barrancos, porque nós estamos ainda falando do espaço formal de educação. Nessas camadas, hoje eu tenho trabalhado numa investigação que é a partir do meu corpo, a partir do que um corpo negro feminino carrega, né? Sim. Então, eu sou fundadora de uma coletiva de teatro chamada Coletiva Emiuá, que é uma coletiva de mulheres negras na cena, onde a gente investiga as nossas histórias, os nossos atravessamentos enquanto mulheres negras para levar para a cena, tanto a cena teatral, a gente tem navegado um pouco pelo audiovisual também, tem sido uma experiência bem interessante, mas nessa busca de levar as nossas próprias narrativas para a cena. A minha pesquisa de mestrado, ela vem nesse lugar de fazer, lançar luz sobre as presenças negras em Curitiba, que a gente sabe que tem um apagamento gigante dos nossos corpos pretos na sociedade, quiçá no espaço de poder chamado teatro, né? E venho tentando trazer para a minha cena, para as nossas cenas enquanto coletiva Emiuá, também os nossos modos de ser e estar no mundo. Então, me sinto muito plena nesse momento, porque eu acho que eu estou encontrando um espaço de intersecção na minha prática que está sendo muito interessante, que eu amo muito a sala de aula e amo muito estar em cena. Mas você perguntou, e aí, artista docente ou arte educadora? Artista docente. E aí você tocou esse assunto da intersecção enquanto ser um corpo de uma mulher cisgênera na escola, educando. Não tem como não tocar em lugares sensíveis, né? E reconhecer as presenças negras que permeiam a nossa vida, que constituem a gente enquanto corpo também, e pensar criticamente sobre isso, igual você trouxe, né? E aí me faz pensar que o papel efetivo da arte acontece nessa situação, nesse estado, né? E como que é a recepção dos estudantes? Assim, como que você acha que está, a partir do que você vem tateando? Porque
é toda uma construção, e a arte ela tem esse caráter processual, mas a partir desse lugar que você já está permeando e que você já faz há muito tempo, como que você sente os seus estudantes que já passaram pela tua vida? Ai, meu Deus, eu sou babona. Eles são... Eu acabo virando... Eu sou alguns disparadores para eles, né? Porque eu abro possibilidade para um tipo de compreensão, de alfabetização, afrobetização, não sei uma palavra para isso, que respeita a existência de um corpo e entender e se afrobetizar ou se alfabetizar, para mim tem que passar pelo corpo. E é um lugar que para eles é caro, eles desejam, eles almejam. E eu sempre provoco essa crise nas coisas que eu trago para eles. Eu fico vendo que a escola é o espaço das certezas, né? Parece. Aí tinha uma propaganda que dizia que a ciência se dá na pergunta, não na resposta. Sim. Então eu estou o tempo todo provocando novas perguntas para eles e aprendo um monte, porque recebo respostas às vezes que eu falo, mas eu não quero a resposta, eu quero uma nova pergunta. Então são alunos muito críticos. Que tem hora que fala, chega gente, para, é só isso porque eu quero, porque eu mando hoje e vocês obedecem. Mas eu percebo, puxa vida, tá acontecendo coisas ali. E como que você retroalimenta esse lugar, assim, de estar na sala de aula e ao mesmo tempo olhar para tudo isso e conseguir construir arte ainda assim com todo esse pique, com todo esse brilho nos olhos, né? Na escola, eu acho que eu trabalho com o que eles me dão, com o que as crianças me dão, porque a estrutura me tira muita energia, sabe? Porque você estar o tempo todo tendo que mostrar ou deixando que falem que aquilo é importante. Eu sei todos os meus alunos que leem, eu sei aqueles que calculam, aqueles que têm um raciocínio bom, que não tem. Eu sei aqueles que têm alguma questão em casa que está interferindo. Eu sei na prática de teatro. Não porque eu fico perguntando quanto que é 2 vezes 2, não, mas é porque eu vejo que ele faz um cálculo ali que não sei o quê, que aí quando ele vai criar uma perspectiva de cenário ali no grupo, ele não conseguiu pensar eu sei, eu chego no conselho e falo, esse estudante não está conseguindo realizar uma leitura funcional. Funcional, acho que é isso que se chama, né? Sim. Ele só soletra, ou ele só... Porque eu vejo isso tudo exposto no corpo da cena. Mas na estrutura eu não tenho papel que prove. E o que vale é a prova que vem do governo do estado. É a nota que tirou no IDEB. Então, eu confesso que a caixinha tem me tirado muita energia. E várias vezes eu falo, ai gente, não quero mais. Mas aí quando eu entro na sala de aula eu falo, eu quero sim. São 2 lugares um pouco estanques, assim, eu acho. Acho que a sala de aula tem me alimentado na energia da criança e na necessidade de trazer coisas para o debate. Sim. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que são do sistema carcerário, que os pais são do sistema carcerário, né? É um lugar que tem me interessado muito. Olhar principalmente as mulheres do sistema carcerário brasileiro, assim. Sim. Porque eu tenho alunos que as mães estão em regime fechado. Né? Sim. E como é olhar agora para o futuro, assim? Isabel, olhando o que, óbvio que é sempre uma manutenção constante, mas tudo que já fez e como é olhar adiante agora. Ai, gente, eu tô num momento tão bacana, de verdade, assim, eu tô tão feliz com... Eu sinto que de alguns anos para cá, eu encontrei uma Isabel que eu deixava, que eu embranquecia. E foi nessa sala, inclusive, se tiver que cortar isso, pode cortar, mas foi nessa sala, não sei se o Vitor lembra, que eu fiz o teste e mandei. Aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a gravar, e aí, Isabel, tá legal, mas aí tá faltando, tá faltando. De repente eu me dei conta. Falei, eu sou preta! E
era isso que estava faltando, porque eu sou isso, eu sou esse corpo que se move dessa forma. Sim. E eu estava falando, então, Tata, esse é um corpo que eu entendi que era o ideal para o teatro ou para a representação, porque eu estava tentando fazer uma cópia de um corpo branco. E, sinceramente, eu até faço bem. Mas naquele momento o que estava sendo pedido era o meu corpo. E eu me interessei muito por ele. Sim. E na medida em que eu me interessei por esse corpo, eu tenho pensado que ele tem tanta coisa para dizer. E eu tenho dito algumas coisas com ele que tem me rendido muito reconhecimento. Eu tô aqui hoje. Acho que nem é pelo corpo conhecido há 10 anos atrás. É pelo corpo que eu me tornei. Uhum. Então, pensar futuro assim, eu quero continuar desvendando esse corpo. Que lindo, Isabel. Eu quero. Muito obrigado. Então, muito agradecido, Isabel. Agradecido a todas as pessoas que acompanharam essa rodada de entrevistas maravilhosas com essas mulheres, com essas artistas que estão movendo mundos e fundos e lugares e escolas e muita arte. Então, gratidão, Isa. Axé, meu irmão, axé.